Mas afinal, Eduardo, como que eu consigo diminuir minhas espinhas? Será que tem algum alimento que consegue reduzir as minhas espinhas? Será que existem alimentos que conseguem aumentar as minhas espinhas? Hoje você vai entender tudo sobre isso, então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, primeiro de tudo, pessoal, o que a gente tem que entender é que as espinhas nada mais são do que processos que normalmente são inflamatórios, ou por conta de uma desregulação hormonal, ou por conta de uma oleosidade da pele, e que acabam aumentando e desencadeando isso. Então, de forma geral, muitas das vezes acaba tendo uma alteração hormonal e a gente acaba tentando ajudar a agir por via da alimentação. Isso acaba ajudando? Sim, só que não consegue eliminar de maneira completa. Muitas mulheres, por exemplo, que suspendem, por exemplo, o anticoncepcional, conseguem reparar um aumento de espinhas. E por quê? Por conta desse link que eu vou fazer agora com a alteração hormonal. Existe uma coisa que a gente chama de testosterona. Testosterona é um hormônio que é predominantemente dos homens. Não quer dizer que é um hormônio masculino, não. O hormônio masculino significa um hormônio que só fica no homem. E na realidade não. A mulher tem testosterona, o homem tem testosterona, a mulher tem estrogênio e progesterona e o homem também tem estrogênio e progesterona. A diferença está na quantidade. Então, por exemplo, nas mulheres, elas têm uma quantidade menor de testosterona, só que elas ainda têm. E o que acontece? Não é a testosterona que vai aumentar essa quantidade de espinhas, mas a dihidrotestosterona. E o que é isso daí? A dihidrotestosterona é uma testosterona mais biodisponível. E como que ocorre essa conversão? Existe uma enzima em que ela faz a conversão de testosterona para dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona mais elevada provoca um aumento de espinhas. Não sei se vocês já repararam também, para aproveitar e linkar e dando outro exemplo. Pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes, por exemplo, eles têm um aumento de espinhas, eles têm um maior risco de ginecomastia. Por que isso acontece? A questão das espinhas é por conta disso. Quanto mais testosterona a pessoa tem por conta do uso daqueles anabolizantes, dos esteroides anabolizantes, ocorre maior conversão. Ou seja, quanto mais testosterona você tem, mais conversão de testosterona para dihidrotestosterona você vai ter. Logo, você aumenta as suas espinhas. Então, isso é um fator que ocorre tanto no homem quanto na mulher, que é bem aparente que isso pode ocorrer. Por que acontece em adolescentes? Porque é um momento onde que está tendo um início de uma produção hormonal mais elevada e que tem muitas desregulações, muitos níveis hormonais que acabam oscilando e dessa forma acaba provocando um aumento muito grande nas espinhas nas pessoas. Então, isso também pode ser algo natural que esteja acontecendo com você. Ou por questões que, não, Eduardo, eu parei com o anticoncepcional. Entendeu? Existem alguns suplementos que são eficazes, mas não entra no caso eu estar respondendo isso agora nesse momento. Que entra, vamos falar sobre essas alimentações que podem estar prejudicando. O que a gente precisa entender? É que existem sim esses fatores hormonais, só que existem também fatores que são alimentares e que podem estar prejudicando isso. Porque assim, existem fatores hormonais, existem fatores hereditários, porque às vezes a pessoa ela já tem uma predisposição mesmo a ter mais espinhas. Existe o fator dela ter uma pele mais oleosa e isso acaba propiciando a você ter um maior número de espinhas, por exemplo. E existe a questão da sua alimentação. E como a alimentação ela consegue interferir? Por exemplo, o leite, ele tem uma pequena quantidade de hormônio, mas não de um jeito que vai prejudicar a tua saúde, porque a quantidade de hormônios é extremamente mais baixa do que comparado, por exemplo, a um anticoncepcional. É extremamente mais baixa. Ele não faz uma alteração necessariamente no seu corpo, fazendo com que você tenha uma alteração e sinais e sintomas aparentes, não, nada disso. O leite é seguro e positivo para a sua saúde. Claro que tem as restrições para quem tem intolerância ou alergia à proteína do leite, mas isso são casos à parte, beleza? Então, a partir daí você começa a entender que, o que o leite ele pode fazer? Ele tem uma capacidade de aumentar o que a gente chama de IGF-1. E esse IGF-1, ele é um peptídeo que vai fazer com que você aumente a produção de sebo. Essa produção de sebo vai fazer com que você aumente suas espinhas, por conta desse aumento da produção sebácea. Então, esse aumento de espinhas foi por conta de uma alta quantidade de leite. Eu comi chocolate, comi muito chocolate no final de semana e aumentei minhas espinhas. Por conta do leite. Então, a gente começa a entender essa relação. Mas beleza, a gente não tem só o lado do leite. Eduardo, mas eu comi um doce tal que não tinha leite e tal coisa, como é que eu fiquei? Aí a gente tem o outro lado, o doce. E não só o doce, mas os alimentos com alto índice glicêmico.
Eu já fiz um vídeo falando sobre alto índice glicêmico, eu vou deixar aqui um card aqui em cima para depois você conferir, mas de maneira geral o que é? Alimento de alto índice glicêmico é que ele eleva a sua glicemia mais facilmente. Então eu vou te dar um exemplo, um doce. Um doce ele tem primordialmente uma quantidade maior de açúcar. E açúcar, ele é praticamente a mesma coisa do que a glicose. Então ele consegue ser absorvido bem rapidamente, comparado, por exemplo, a um arroz, comparado, por exemplo, ao macarrão, porque ocorre uma quebra, tem que ocorrer uma quebra, uma digestão, uma metabolização para depois ter uma absorção. Então todo esse processo é algo que faz com que a sua glicose no sangue ela tende a subir um pouco mais devagar. Enquanto que no doce ela sobe mais rápida. Quando você toma, por exemplo, mel, você consegue fazer a sua glicemia subir mais rápida de forma aguda. A sua glicose no sangue sobe de forma mais rápida. Tudo isso que acaba tendo um índice glicêmico mais elevado, doces, por exemplo, açúcares simples, por exemplo, eles acabam aumentando a quantidade de espinhas. Então isso é um fator determinante que a gente precisa prestar atenção. E por que ele aumenta a quantidade de espinhas? Por conta da insulina. Então aumentando também uma quantidade mais elevada de insulina, isso tende a prejudicar essa questão das espinhas. Então são esses dois lados que a gente precisa se ater. A quantidade de doces, a quantidade dos alimentos que têm um alto índice glicêmico e como você consegue diminuir o índice glicêmico dos seus alimentos. Isso na realidade não tem como, você tem como diminuir o índice glicêmico da sua refeição. E como você faz isso? Você aumenta o aporte de fibras, por exemplo, porque isso vai lentificar o trânsito intestinal, vai lentificar o trânsito gastrointestinal como um todo. Então, dessa forma, a metabolização e a absorção vai ser reduzida. Então, ele não vai dar um pico tão grande. Então, isso é um fator positivo. Tanto fibras como proteínas, eles acabam lentificando e é um fator positivo de você estar adicionando na sua alimentação para que você consiga ter um controle melhor, principalmente fibras. Só que um fator que vai realmente melhorar e diminuir a quantidade de espinhas suas vai ser a redução da ingestão de doces, por exemplo, de forma frequente, a redução, por exemplo, de chocolate, e isso vai ser algo que vai ser bastante benéfico. E principalmente você mudar o chocolate ao leite para o chocolate mais meio amargo, principalmente aqueles que não tenham nenhuma presença de leite, que é o exemplo, por exemplo, do chocolate 70%, tá bom? Alguns, existem outros que também têm lactose, tá? É bom você olhar bastante a tabela nutricional para você se ater se aquele chocolate tem ou não tem lactose, tá bom? Porque isso é um fator predominante que a gente acaba vendo e de uma forma determinante vai acabar te prejudicando, seja o leite, quanto até mesmo os doces, beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado com relação às espinhas, se uma explicação ela não ficou muito boa, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que eu ficarei feliz em responder. Beleza, pessoal? Um beijo e até a próxima!